Olá! Hoje a gente vai mergulhar direto numa das áreas mais fascinantes da medicina moderna. Nós vamos analisar como a inteligência artificial está literalmente transformando aquela checagem médica de rotina. E não, a gente não está falando só de descobrir se alguém precisa de óculos novos ou não. O buraco é bem mais embaixo. A ideia aqui é entender como os nossos olhos funcionam como uma verdadeira janela para o interior do corpo humano. Agora pensem comigo. E se um simples exame de vista pudesse prever um ataque cardíaco? E mais, anos antes de qualquer sintoma aparecer. Olha, eu sei que soa como ficção científica, mas essa é exatamente a promessa da tecnologia que nós vamos destrinchar hoje. A capacidade de olhar para o fundo do olho de alguém e prever o risco de um infarto está mudando totalmente as regras do jogo na medicina preventiva. Bom, para entender como tudo isso funciona, a nossa análise de hoje vai passar por 6 pontos bem diretos. A janela para o corpo, o que é oculômica, o poder da IA, as descobertas médicas, as limitações atuais e, para fechar, o futuro da prevenção. Vamos lá! Seção 1. A janela para o corpo e a anatomia do olho. Certo, vamos começar pelo básico. Tudo isso gira em torno da retina. Anatomicamente falando, a retina é tipo uma extensão direta do nosso cérebro. E o que é mais maluco, ela expõe uma rede minúscula de vasos sanguíneos e tecidos nervosos com uma clareza que a gente simplesmente não encontra em nenhuma outra parte do corpo humano. É literalmente o único lugar onde a gente consegue observar esses sistemas vitais operando ao vivo, sem precisar de uma cirurgia. Então, qualquer mudança minúscula no fluxo sanguíneo ali funciona como um mapa, sabe? Um mapa que reflete problemas maiores que podem estar rolando no coração, nos rins ou no próprio cérebro. E isso nos leva à seção 2, o que é afinal a oculômica. De forma bem resumida, a oculômica é esse campo científico novinho em folha que pega todas aquelas alterações microscópicas na retina que a gente acabou de mencionar e as transforma em biomarcadores. Mas como? Casando imagens oculares de altíssima resolução com o poder de processamento brutal da inteligência artificial. É basicamente conectar os pontos entre o olho e o resto dos nossos órgãos vitais. Para colocar isso em perspectiva, é só comparar com aquele exame tradicional que a gente conhece bem. Sabe, lá, sentar, ler aquelas letrinhas na parede e ver o grau do óculos. Isso é focar puramente na clareza da visão. Mas quando a gente adiciona a IA e a oculômica na jogada, o escopo muda completamente. O sistema não está nem aí para quão bem a pessoa enxerga. Ele vai direto analisar a microvasculatura para avaliar a saúde do corpo inteiro. É um salto gigantesco, de um simples teste de visão para um check-up sistêmico, tudo a partir de uma foto rápida e sem dor. Seção 3. O poder da inteligência artificial e do deep learning. Então, como é que essa mágica tecnológica acontece na prática? São 3 passos. Primeiro, as câmeras tiram fotos super detalhadas em altíssima resolução da retina e do nervo óptico. Aí, no passo 2, a inteligência artificial entra rasgando, medindo coisas que são sutis demais para um médico humano perceber a olho nu. Estamos falando da largura exata de um vasinho de sangue, de pequenas torções, da espessura das fibras nervosas, até da pigmentação. E no passo 3, a IA pega essa avalanche de dados visuais microscópicos e gera o que os pesquisadores chamam de impressão ocular digital. É como se fosse uma assinatura super precisa de como a saúde do seu corpo está operando naquele exato momento. Mas olha só, para um algoritmo ser tão inteligente assim, ele precisa engolir uma quantidade absurda de dados. E é aí que entra esse número impressionante: 500 mil. Meio milhão de voluntários do Biobanco do Reino Unido cederam dados detalhadíssimos das suas retinas, junto com o histórico clínico, genético e até de estilo de vida. Foi com esse volume colossal de informações que eles treinaram a IA para reconhecer esses padrões sutis. É só por causa dessa escala monumental de dados que o reconhecimento de doenças atinge uma precisão médica de verdade. Seção 4. Descobertas médicas. O que a IA realmente consegue encontrar? E é aqui que o negócio fica brilhante. Já existem estudos super robustos validando essas descobertas. Para se ter uma ideia, uma pesquisa enorme, com mais de 284 mil pacientes, provou que a IA consegue prever eventos cardíacos graves num prazo de até 5 anos. E a lista de achados não para no coração. Essas fotos do olho já conseguiram captar marcadores da doença de Alzheimer, sinais iniciais de estresse nos rins e até estimar níveis de acúmulo de cálcio nas artérias coronárias. Tudo isso sem a pessoa precisar entrar numa máquina cara de tomografia. É sensacional. E dentro de todas essas descobertas, tem um conceito que é no mínimo fascinante: a diferença de idade retiniana. Basicamente, a IA olha para os vasos dos olhos e estima qual é a idade deles.
Se a máquina bater o olho e disser que a retina de alguém é mais velha que a idade cronológica real no RG dessa pessoa, bom, os dados mostram um aumento bem consistente no risco geral de mortalidade. É um biomarcador extremamente direto e poderoso que mostra de forma nítida como o corpo está envelhecendo por dentro. E isso nos traz para a seção 5, limitações atuais e a realidade clínica. Claro que a gente precisa colocar os pés no chão e confrontar todo esse potencial com o que acontece na vida real, nas clínicas. A expectativa geral é ter um rastreamento universal e rápido, né? Mas a realidade ainda esbarra na chamada generalização. O que isso quer dizer? Quer dizer que um modelo de IA que anota 10 numa clínica de ponta pode acabar falhando se usar uma marca de câmera diferente ou se os pacientes tiverem perfis populacionais muito diferentes dos dados de treinamento. Além disso, a ideia de ter um diagnóstico absoluto na hora não é bem assim. Alarmes falsos e falhas de detecção ainda rolam. A IA é genial, mas não é infalível. É por isso que o consenso médico atual é muito claro. A área da saúde precisa tratar a alcoolômica como qualquer outro biomarcador. Ou seja, é um sinal de alerta sobre o risco de uma doença, mas não é um atestado definitivo. Se o exame de IA apitar apontando um alto risco cardíaco, não é motivo para sair correndo para o bloco cirúrgico em desespero, sabe? É, na verdade, uma placa de sinalização gigante piscando e indicando: olha, a gente precisa fazer uns exames cardiológicos adicionais agora mesmo para confirmar isso. Seção 6. O futuro da prevenção e como expandir esse acesso. Olha como a acessibilidade está evoluindo rápido. Até muito pouco tempo atrás, fazer um exame complexo de retina exigia ir numa clínica super especializada de oftalmologia. Hoje em dia, órgãos de saúde fortíssimos, como a FDA lá nos Estados Unidos, já aprovaram o uso de inteligência artificial autônoma. E autônoma quer dizer que o sistema toma a decisão clínica ali, na atenção primária, sem nem precisar de um médico supervisionando na hora. E para o futuro próximo? O futuro promete fotos de 30 segundos, totalmente sem dor, feitas em unidades móveis e até naquelas farmácias do seu bairro. No fim das contas, o grande objetivo de toda essa tecnologia da oculômica se resume a uma coisa: prevenção de precisão. O plano não é substituir os médicos especialistas de jeito nenhum. A ideia é criar uma linha de frente muito mais acessível para todo mundo. Pegar aqueles sinais visuais super sutis e traduzir em passos médicos práticos. Imagina, esse exame rápido pode te dizer com uma antecedência incrível se já passou da hora de tomar um remédio para controlar o colesterol, se é preciso investigar um possível declínio cognitivo ou monitorar de perto o açúcar no sangue. Agir antes do problema estourar é o que realmente salva vidas. É simplesmente notável a velocidade em que a ciência da saúde está voando. Então a gente fecha essa nossa explicação de hoje com uma pergunta para ficar martelando na cabeça. Com a evolução constante dessas inteligências artificiais, será que daqui a muito pouco tempo parar por rápidos 30 segundos ali na farmácia da esquina vai se tornar a nossa chave definitiva para desvendar os segredos ocultos de saúde no nosso próprio corpo? A janela para a saúde humana sempre esteve bem ali, aberta, mas parece que só agora a gente finalmente ganhou a ferramenta certa para conseguir decifrar tudo o que ela tem a nos dizer. Até a próxima!